CBN, é o coautor do livro Ata Notarial, como meio de prova, o tabelião Paulo Roberto Geiger Ferreira. Bom dia para o senhor. Bom dia, como vai? Gostaria que o senhor nos explicasse como que é possível utilizar os cartórios para se fazer prova em casos de bullying, que é uma situação que vem incomodando e muito essa nova geração em especial. Bem, uma das características do bullying é que são agressões que são repetitivas e contínuas. Então, nas escolas ou mesmo em ambientes profissionais, é possível, quando se há uma previsibilidade de que o fato vai acontecer, chamar o tabelião para que ele comprove, mediante uma ata notarial, que é um instrumento semelhante a uma escritura pública, que o fato ocorre. Isso vai fazer uma prova eficaz e cabal. É a principal prova que um particular pode fazer num processo judicial no Brasil. Faz prova plena e tem uma eficácia imensa. E como é que pode ser esse procedimento? Você vai contatar o tabelião da sua confiança, aquele tabelião mais próximo, e solicitar a ele que compareça ou que verifique o fato. Nós temos feito aqui em São Paulo algumas atas de bullying, especialmente de agressões feitas pela internet. Com montagem de blogs ou de sites com ofensas que caracterizam a calúnia, a difamação ou a injúria. É importante a gente notar que o bullying ele vai dar margem a uma resposta do agredido, da pessoa que sofreu a agressão, tanto na área penal, ou seja, vai provocar a polícia para tomar providências na área penal, apurando os crimes de calúnia, difamação e injúria, mas também na área civil, ou seja, vai poder pedir uma reparação pelo dano que tiver sofrido, dano material, se houver, e o dano moral, que certamente deverá haver, né? Agora, no cartório, antes de mais nada, tem de ser feito algum tipo de registro para que depois o tabelião faça esse processo? Não, a ata notarial é muito simples. Aliás, a atividade notarial nesse aspecto é muito simples. Você chega no balcão, faz a solicitação e o tabelião produz o seu serviço. Quer dizer, o tabelião vai até o local ou vai verificar as provas? Exatamente. No caso da ata de internet, que quando a agressão é pela internet, a gente pode fazer a verificação no próprio cartório, ou se não, indo na residência da pessoa e verificando isso no computador, se é o caso de um chat ou um e-mail que está no arquivo do computador da parte agredida. Isso não é um papel da polícia? Ou seja, isso não deveria ser feito num registro, num boletim de ocorrência na delegacia de polícia? Sim, isso pode ser feito pela própria parte ou também por alguma outra autoridade pública, como é a polícia. O tabelião, a diferença é que ele é um agente a serviço dos particulares, ou seja, se você tem um problema privado que você quer tratar, às vezes com uma certa privacidade, sem divulgar, sem tomar providência policial, inclusive, você pode utilizar o tabelião. Não é necessário, indispensável utilizar o tabelião. O tabelião está a serviço da sua necessidade, né, nesse caso. O tabelião, ele está preparado para fazer o levantamento de provas e reunir essas provas, por exemplo, numa denúncia que ocorra ou numa agressão de bullying que ocorra através da internet. Ele reúne essas provas, registra isso de alguma maneira, ou é apenas um texto no qual ele testemunha o fato? O tabelião funciona como uma testemunha, quase um relato jornalístico do que ele vê. A ata, nesse sentido, tem muita semelhança com o jornalismo. Ou seja, a gente tem que tentar agir com imparcialidade e descrever com precisão, com acuracidade, de modo que um terceiro que vá ter contato com esse documento consiga aprender exatamente o que aconteceu. Não é recomendável que a pessoa que vai fazer o registro de bullying também tenha algum outro tipo de orientação, no sentido até de se armazenar essas provas para que elas não possam ser retiradas da internet? Sim, contudo o armazenamento ele é dispensável, porque o tabelião ele guarda, ele arquiva o que ele presencia, então isso fica ativado com fé pública para efeitos futuros, no dia seguinte ou daqui a 10 anos. Portanto o tabelião reúne esse material também? Isso, exatamente. Ele vai produzir a ata notarial, vai guardá-la consigo, nós somos obrigados a arquivar todos os documentos que produzimos. Se tiver algum anexo, por exemplo, um site de internet, a gente também guarda isso nos nossos computadores e fornecemos à parte
um documento, uma certidão que vai fazer a prova que ela necessita perante as autoridades públicas ou perante o Poder Judiciário, né? Qual é o custo desse serviço? No estado de São Paulo, o serviço é aproximadamente R$ 278. Tem alguns centavos, né? Nós podemos ter uma ideia de um preço médio no Brasil? Não, aqui no Brasil tem tabelas, os nossos serviços são tabelados por leis estaduais. Então nós temos no Brasil 27 preços de atas notariais, né? O preço em torno de 150 a 250 reais é um preço que poderia ser uma média brasileira. Agora, Sr. Paulo Roberto Gager Ferreira, nós temos registrado um número maior de pessoas que têm se utilizado desse serviço? Sim, nós temos tido um crescimento muito grande dessas atas, especialmente as eletrônicas, porque elas são de fácil captação, né? E as partes que estão na internet, elas pensam que não existe lei na internet. Então, é muito simples, é uma coisa muito simples, muito fácil de fazer para a parte agredida. Então, a ata de internet realmente é um fenômeno atual hoje no nosso trabalho, né? Levando em consideração o valor ao qual o senhor se referiu, pegando como base o estado de São Paulo, que cobra R$ 270, mas o senhor disse que talvez esse valor possa ser menor em outros estados, chegando aí próximo de R$ 150. De qualquer forma, é um valor que para determinadas famílias seria muito alto. O ideal para essas famílias seria buscar ajuda direta ou registro de um boletim de ocorrência na delegacia. Exato. Quando a parte não tiver condições, ela terá que fazer ou a prova por si mesma, né, e apresentar em juízo ou na polícia, ou se não solicitar isso numa delegacia. Sr. Paulo Roberto Gager Ferreira, obrigado pela gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN, trazendo informações a propósito deste documento que pode ser feito em cartório e que serve como prova em casos de